Oi, aqui é a Vivi Varaldo e nesse espaço eu trago reflexões sobre a nova terra, é a minha contribuição com o coletivo também. E eu tenho pensado há vários dias como a espiritualidade, Deus, encontra diversas formas de falar com a gente para que a gente se conecte com o invisível, acredite e faça um caminho, né, baseado nessa vida consagrada com Jesus e na confiança, né, da espiritualidade. E eu tava me lembrando, hoje de manhã, quando eu passeava com os meus cachorros, me veio assim na memória. Na época da faculdade, eu fiz um TCC, né, que eu visitei uma prisão. Era um estudo de caso de um prisioneiro que foi reabilitado. Ele ficou preso por 30 anos. Ele foi condenado por tráfico de drogas numa cidade muito grande do interior de Minas Gerais. E ele topou fazer essa entrevista para a conclusão do meu TCC. E eu fui visitar essa prisão em Minas Gerais, em Itaúna, que chama APAC, que é a Associação de Proteção aos Condenados. Na época que eu conheci essa instituição, essa prisão, foi através de uma gestora num estágio que eu fazia no Juizado Especial de Pequenas Causas. E eu fiquei lá por 2 anos trabalhando. Eu honro muito esse lugar porque foi um lugar de muito aprendizado para mim, sabe? Um lugar que me via assim como profissional, mesmo estagiando ali, e eu realmente levava jeito para poder fazer aquilo que eu fazia naquele tempo e espaço, né? E aí quando eu conheci o método, eu fiquei encantada. Eu falei, gente, realmente a reabilitação humana ela é possível. Eu preciso estudar mais sobre isso. E eu realmente me aprofundei assim, para mim não cabia na minha cabeça como que todas as prisões do planeta Terra não seguiam essa metodologia. Hoje, logicamente, com meu tempo de maturidade, é fácil perceber, e até pelos conhecimentos, né, dos véus mesmo, do esquecimento e da ilusão, que ficam nos nossos olhos, e que a sociedade, ela realmente, a Matrix, ela não quer ninguém reabilitado, né? Por isso que só existem 3 no Brasil até hoje, né? E eu fiz essa pesquisa, eu tinha 21 anos, hoje eu tenho quase 40. Então, realmente, assim, funciona o método, e é impressionante porque lá eles usam uma base cristã, né, para reabilitar os condenados. E a taxa de retorno para a prisão depois deles passarem por todo o método é muito impressionante, de baixa, é 5%. Quer dizer, era, né, na época. Não pesquisei para poder gravar isso, até porque foi só uma memória e me veio para gravar agora isso, né? E aí eu passei por um processo de rendição tão lindo com Deus. Eu comecei a chorar e agora falando de novo, tô emocionada novamente, porque aquele homem que me recebeu naquele dia e gastou 2 horas do tempo dele comigo para me contar da vida dele, do testemunho de como aquilo tinha transformado ele como pessoa, né? Era uma pessoa que foi reabilitada mesmo, que saiu da prisão depois desse tempo, já com uma profissão, já com uma reinserção social, né? Porque a sociedade participa dessa reabilitação, né? É um resgate mesmo, assim, do próprio ser, né, que eles passam lá. E eu lembro que eu tinha 20 anos quando eu fui. Foi 20 anos? Eu tinha 20 anos, eu acho, porque eu formei com 21 e aí quando eu fui ainda demorou um tempo para eu poder concluir o TCC. Era a primeira viagem que eu tava fazendo sozinha. Eu fui de ônibus de Uberaba até Belo Horizonte. E de Belo Horizonte peguei um ônibus para Itaúna. Eu passei tanto frio,
Porque como eu nunca tinha viajado de ônibus sozinha, eu não sabia que o ar-condicionado era tão forte. Eu nunca tinha dormido no ar-condicionado. E aí, e assim, nunca tinha saído sozinha, assim, pra tão longe, né? 20 anos, eu era uma menina. E eu tinha medo de estar naquele lugar com aquelas pessoas, porque socialmente é isso que é ditado, né? É isso que é falado, pra gente ter medo dessas pessoas. O medo, ele consome a nossa sociedade, né? Ele deixa a gente vibrar numa vibração tão baixa, tão baixa, tão baixa, que impossibilita a gente de dar um próximo passo de confiança na espiritualidade para poder para poder se render mesmo, né? Entregar a vida e falar assim, não, aqui, né? E aquelas pessoas que estavam lá naquele lugar, lá na PAC, fizeram isso. Eles entram num processo de rendição. Aquele lugar é um lugar de cura mesmo. Quando eu entrei lá, eu com tanto medo, né? Lá era tão bonito, tinha uma luz tão grande, um lugar tão limpo. Os homens que estavam lá, nenhum me olhou com olhar nenhum, eles me tratavam como uma pessoa normal. Quem me apresentou o espaço foi um prisioneiro, foi uma pessoa condenada. E eu fui tão respeitada naquele lugar. E aí aquilo me trouxe uma perspectiva tão maravilhosa do ser humano, sabe? De que é possível, né, esse resgate. E toda a metodologia mesmo, eu até fiquei curiosa aqui para me lembrar, porque a gente faz quase 20 anos e isso eu tinha me esquecido completamente, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me fez lembrar, né, para entrar de novo no processo de rendição, né? O quanto a gente naquela época, a reflexão, né, em cima disso tudo, porque naquela época eu tinha 20 anos, eu tinha a minha inocência ainda, porque eu tinha um coração meio puro, assim, nessa época, sabe? Mas eu achava que eu era o alecrim dourado, que eu não precisava ser resgatada. Pense só se eu me conectei com um pedacinho da Bíblia, que é um código de ativação no nosso cérebro. A Bíblia, ela não é um artigo religioso, ela é um código de ativação, né? Para quem dá conta de ler, para quem dá conta de adentrar ali aquelas parábolas que Jesus e todos os seus discípulos deixaram para nós, né? É um guia de transformação da nossa vida. E eu, envolvida com a Matrix, transcrevi porque hoje não existia IA, não existia a tecnologia que a gente tem hoje. Aquelas 2 horas de conversa com aquele homem eu transcrevi manualmente, demorei assim muito tempo. E eu não achava que eu precisava, né, de uma rendição como aquelas pessoas estavam passando. Eu achava, dentro do meu ego, dentro daquilo que eu, né, acreditava, que eu não precisava desse resgate. E eu fiquei a maior parte da minha vida fazendo isso. Num exercício mesmo, assim, de autoobservação, de olhar para as minhas sombras, né? E de falar assim, nossa, que soberba minha achar que não precisava de Deus, que não precisava de Jesus na minha vida. Ai, eu acho que essa é o vídeo de mais coração, assim, que eu trago de maior lembrança, porque quanto mais eu comecei a me entregar, a escutar um passo de cada vez de Deus na minha vida, porque Ele não entrega o plano inteiro. Quem quer o plano inteiro é o nosso ego. Eu tive grandes transformações na minha vida, né? E nesse exercício de humildade mesmo, de olhar para as minhas sombras, de olhar os processos, né, de transformação mesmo, de entender que, nossa, como eu errei, como eu fui errada por não caminhar com Deus, por não andar do lado de Jesus, né? E é isso, eu acho que essa é a mensagem principal que eu quero trazer nesse vídeo, e que a transição planetária, ela está acontecendo. Você que está aqui nesse vídeo, você tem sentido isso.
E tudo que a espiritualidade quer é que você consiga vibrar numa vibração elevada de amor, de alegria de viver e ancorar aqui no planeta Terra essa nova vibração, né? Nós vivemos numa projeção, as nossas vidas, ela é uma projeção de como está o nosso interno. Então, se a sua vida está um caos do lado de fora, é porque ainda está um caos aqui dentro. É que você ainda não se rendeu para o fluxo do universo. Eu lembro muito bem que o ano passado, quando foi me solicitado, né? Abandone seu trabalho. Eu, psicóloga, né? Abandone. O seu trabalho é com coletivo, não é fazendo atendimento individual, não. E eu sem entender nada, né? Falando assim, Deus, espera aí, como é que vai ser isso depois? E eu me render para isso e receber todas as bênçãos que vieram na minha vida. Coragem para você se entregar e viver as transformações que o universo, a espiritualidade tem para o seu caminho. E no momento de medo que eu estava sentindo por ter que fazer essa rendição, porque eu não sabia o que tinha ali, o meu ego não sabia o que tinha, mas a minha alma, ela sabia. A minha filha, que não está nesse plano, está em outras dimensões. Quem leu meu livro, que está aqui no link da descrição, vai entender o que eu estou dizendo e que a gente ainda vai se encontrar. Me disse assim, você não confia no universo. E aí eu falei assim, é verdade, não tô confiando mesmo, mas eu vou confiar. E aí eu dei esse passo. Eu tive que abandonar quem eu era. A minha profissão, minha família, meus bens, para viver esse propósito em amor e rendição para a espiritualidade. E eu falo isso com lágrimas nos olhos, assim, mas de muita felicidade, sabe? De muito preenchimento do Espírito Santo que está no meu coração nesse momento. Eu espero que esse áudio, esse vídeo, ele seja inspirador para você e que você tenha coragem de se render. E se fez sentido para você esse vídeo, caminha para quem você acredita que precisa passar por um processo de rendição. Ou então volta aqui para poder assistir ele. Se inscreve aí no canal, curte, comenta. Eu me rendo. Que isso já vai ancorar essa energia em você. Um cheiro, um beijo.